Unificação italiana. Com a realização do Congresso de Viena, que foi uma conferência organizada no século XIX pelas grandes potências europeias como França, Grã-Bretanha, Áustria, Prússia e Rússia, após o fim das guerras napoleônicas, tinha como objetivo reorganizar o território europeu e suas políticas. O que hoje conhecemos como Itália era separado em reinos liderados por nações estrangeiras, sendo eles o Reino Sardo-Piemontês, governado pela família dos Saboia, o Reino da Lombardia, governado pela Áustria, Ducado Toscana, Parma e Módena, governados pela Áustria, os Estados Pontifícios, que eram de autoridade da Igreja Católica, Reino de Nápoles ou das Duas Sicílias, governado pela família dos Bourbon, e, por fim, o Reino de Veneza, governado pela Áustria. Todas as regiões apresentavam tradições culturais comuns, mas não uma única organização política. Consequentemente, fez com que surgisse um discurso nacionalista, que consiste na ascensão de um certo sentimento de pertencimento a uma cultura, uma região, uma língua e a um povo específico. O nacionalismo pode partir da união de um povo para lutar contra um inimigo comum, e é a principal influência para a criação de Estados-nações como a Itália e a Alemanha. Dado esse sentimento em prol da unificação, resultante também de revoluções nacionalistas que aconteciam na época, como a Primavera dos Povos, serão apresentados projetos políticos para a possível organização. Neoguelfos, liderados por Vincenzo Gioberti, defendiam a unificação da região sob a liderança do papado, monarquia papal. Republicanos, liderados por Giuseppe Mazzini, defendiam a unificação sob a inspiração de ideias republicanas, a partir da Jovem Itália, que se resume em criação de um grupo paramilitar. Mazzini também foi o fundador da organização secreta Carbonária, que se opunha ao antigo regime e ao papado. Monarquistas, liderados pelo rei de Piemonte-Sardenha, Emanuel II, onde defendiam uma monarquia com forte presença liberal. O norte da Itália, onde se localizava Piemonte-Sardenha, era mais desenvolvido economicamente e industrialmente. Já o sul contava com uma economia agrária e miserável. Esse maior favorecimento socioeconômico possibilita que os monarquistas tenham forças no movimento de unificação. Em 1848, o pai de Manuel II, rei Carlos Alberto, ataca a Áustria a fim de conquistar as regiões de Lombardia e Vêneto, mas foi derrotado. Mesmo com a derrota, o sentimento nacionalista aumentava entre o povo. Em 1859, o conde Cavour, primeiro-ministro do reino de Piemonte-Sardenha, consegue apoio de Napoleão III da França para atacar novamente a Áustria. Em troca, a Itália cederia territórios de Nice e Saboia à França. Diante do sucesso obtido na conquista de territórios, outras regiões dominadas pela Áustria, como Parma e Toscana, a partir de plebiscitos aderem ao processo de unificação. Giuseppe Mazzini percebe que o reino de Piemonte-Sardenha e sua proposta de governo havia maior força. Decide então aderir-se ao movimento junto ao seu republicanismo. Mais tarde, em 1861, o republicano Giuseppe Garibaldi conquista o reino das Duas Sicílias e anexa ao processo de unificação. Neste mesmo ano, Vítor Emanuel II, rei de Piemonte-Sardenha, se autoproclama rei da Itália. Com territórios a serem aderidos, em 1871, com a Guerra Franco-Prussiana correndo solta pela Europa, Vítor Emanuel aproveita o controle enfraquecido dos franceses nos Estados Pontifícios para também os anexar, e então definem Roma como a capital da Itália. Dada essa dominação italiana sobre os Estados Pontifícios, a Igreja Católica não reconhece a unificação italiana, situação conhecida como Questão Romana. Apenas em 1929, 59 anos após o acontecimento, a Igreja admite tal unificação assinando o Tratado de Latrão, documento assinado por Benito Mussolini e pelo Papa Pio VI, dando fim ao desentendimento entre o governo italiano e a Igreja Católica. Com a assinatura desse tratado, surge o Estado da Cidade do Vaticano.